Shalom, Shalom Maísa, tudo bem? Shalom Bruninha, tudo bom? Tudo na graça e na paz aí? Começamos nossa live hoje, esperar um minutinho para a galera entrar, né? O pessoal aí entrando. Pastora Nair, paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Shalom. Pastora Egli, shalom, shalom. Glória a Deus. Graça e paz, pastora, graça e paz. Amém. Amém, Bruninho. Vamos marcar o café sim, ué. Tem que ver nos seus horários aí. Você é um dos homens mais ocupados que eu conheço, é a sua pessoa, então marca aí, a gente vai estar junto. Bem? Galera, vamos lá. Hoje a gente começa um tempo novo, um módulo novo, para nós estarmos falando sobre as festas bíblicas, né? E nós estamos aí nesse período da festa da Pêssega, da festa da Páscoa, e eu quis começar falando um pouquinho mais sobre as festas. Né? Mas eu queria, só antes da gente falar da Pêssega propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre as festas. Por que das festas? Né? O que Deus queria? A gente primeiro precisa entender que nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Nosso Deus é um Deus festeiro, vamos dizer, né? Ele gosta de festa. As festas eram para trazer alegria. Festa estava sempre ligado a um tempo de celebração de colheita. Então todas as festas que você vai ver biblicamente, elas estão ligadas à colheita, a um tempo de colheita. As festas que estavam sendo celebradas estavam ligadas à colheita, ligadas a esse tempo de celebrar, daquilo que tinham colhido. Né? Então cada uma das festas está ligada a isso. E quando Deus vai começar a trabalhar o povo, por quê? A gente tem que lembrar que o povo tinha ficado 400 anos, né? Quase 440 anos no Egito. E eles tinham se descaracterizado, eles tinham perdido a sua identidade. Né? Na verdade, eles tinham entrado no Egito como uma família, né? A família de Jacó, a família de Israel, só que agora estava saindo de lá uma grande nação. Então, esse tempo que eles ficaram no Egito foi um tempo que eles eles não tiveram contato com Deus diretamente. Eles foram se descaracterizando, eles foram perdendo a sua identidade. E quando Deus vai tirá-los do Egito, né, tem a frase, né, que a gente ouve bastante o pessoal falar que tirar o povo do Egito foi fácil, difícil foi tirar o Egito do povo. Né? Então essa frase é uma grande verdade. E o Senhor estava diante disso e Ele vai começar a trabalhar essa verdade, trazendo para eles esse tempo de festa, usar essas festas para tirar. Então Deus começa a usar algo para marcar o coração do povo, para instituir algo marcado para o povo entender o que estava acontecendo. A gente sabe que Moisés chega no Egito, né, e vai falar com o faraó, e uma das coisas que ele pede para o faraó, ele fala que Deus pediu para que o faraó liberasse o povo, para que o povo fosse no deserto fazer festa para Deus. Né? Esse é o termo que ele usa. E lógico, a gente sabe que o faraó não deixou, e a gente entende tudo que Deus fez, as 10 pragas, né? Cada uma das pragas derrubando um dos ídolos egípcios. Está aí um tema legal para a gente falar depois, né? As 10 pragas e como cada uma das pragas foi um dos deuses dos egípcios que Deus derrubou, né? E o último, a gente sabe, a última praga seria a morte dos primogênitos. Só que quando isso foi acontecer, Deus institui, Deus fala, olha, para esse momento, para essa saída de vocês, eu quero que vocês se programem, que vocês estejam prontos de uma outra maneira, né? De uma outra forma. E Deus vai dar a direção de como fazer a festa da Páscoa, a festa da Pêssega, ou Pessá, como diz alguns, né?
Então é a festa da Pessa, né? Como que isso é feito? A festa da Páscoa, como isso é instituído? Eu e você temos que lembrar que Deus estava fazendo, ou como essa mudança ia ser. O Luiz está dizendo que seria maravilhoso. Vamos ver, Luiz, depois que eu falar das festas. Então deixa eu falar um pouquinho dessas festas, antes da gente entrar de cabeça na festa de Shavuot, né? Ou na festa de Pessa. Há 3 festas. Se você pegar o povo judeu, você vai ver que o povo tem várias festas. Né? Eles celebram Hanukkah, eles celebram Yom Kippur, eles celebram Purim, né? Várias festas. Essas festas, a grande maioria das festas hebraicas ou festas judaicas, como você queira, são festas do povo judeu. São festas que estão ali para a celebração do povo. E há 3 festas que são festas bíblicas, que a gente diz que são festas perpétuas ou festas fixas que Deus colocou. Essas 3 festas, as festas perpétuas, a palavra perpétua quer dizer que vai ter eterno, que vai ser para sempre. Não eram festas que poderia ser feito, não eram festas que deveriam ser celebradas, né? Então, as 3 festas perpétuas é a festa da Páscoa, ou Pessa, a festa de Pentecostes, ou Shavuot, e a festa de Tabernáculos, ou Sukkot. Então, são as 3 festas perpétuas. As demais festas, Purim, Hanukkah, Yom Kippur, né? Essas festas são festas judaicas, que não são perpétuas, certo? Todas as festas, seja ela perpétua ou não, todas apontam para Jesus, porque tudo é por Ele, para Ele, através dEle. Então, as festas, todas elas apontam para Jesus, cada um na sua identidade, cada um na sua característica, mas todas elas apontam para Jesus. Há pouco tempo atrás nós celebramos Purim, né? É a festa que não é uma festa perpétua, é uma festa judaica, mas nós aqui do MAC já celebramos Purim há bastante tempo, que é uma das festas que eu gosto de celebrar. Para mim é uma festa de alegria, uma festa de livramento, né? É uma festa onde o Senhor muda a nossa sorte, né? Então tem toda a história de Esther. A festa de Purim é baseada na história de Esther, é a festa colocada em Esther, né? Purim é a mudança de sortes, né? Então, e a nossa sorte foi mudada quando nós encontramos Jesus. Bem, então você pega já essa história de festa de Purim, a mudança de sorte, a nossa sorte foi mudada, nosso inimigo foi derrotado, nós vivemos a liberdade do Senhor. Então, festa de Purim aponta para Jesus também, mas não é uma festa perpétua, né? Então, todas elas, você pega Hanukkah, as luzes, né? A menorá acesa, então também é a festa Yom Kippur, né? Que é o chamado, que é o tempo de perdão, de receber perdão, de entender o perdão. Então tem várias festas, a festa das trombetas ou a convocação das trombetas. Então há várias festas bíblicas, a Bíblia trata, que são festas hebraicas, mas as 3 grandes festas, as festas que são perpétuas, essas nós celebramos, tá? Aí algumas pessoas falam assim: apóstolo, celebrar a festa de Páscoa, celebrar a festa de Pentecostes, celebrar a festa de Tabernáculo não é judaizar a igreja? Não, irmão. Por que não? Porque nós não estamos celebrando trazendo a velha aliança ou trazendo a lei. Nós celebramos apontando para Jesus, entendendo que essas festas eram fundamentos, bases para aquilo que nós vivemos no Senhor Jesus. Como eu disse, todas as festas apontam para Jesus, bem? Apontam para Ele. Então nós celebramos essas festas não trazendo a carga ou o peso da lei ou o peso do judaísmo, não. Nós celebramos na liberdade de que Cristo nos libertou e se verdadeiramente somos livres. Então nós celebramos ao Senhor e usamos essas festas como sinais e símbolos da presença do Senhor. Para mim, na minha opinião, celebrar essas festas, claro, é apontar para o Senhor, é um tempo diferente com Deus, mas também é um grande momento de nós evangelizarmos. Talvez para você convidar alguém
para ir na igreja, num culto de Páscoa, é uma coisa. Você celebrar, chamar a pessoa para ir num jantar de Pessa, né? Você fala para ela, é um jantar de Pessa, é um jantar para celebrar e falar da Páscoa, tal. A pessoa ela vai, né, muito na sua curiosidade. Chega lá, né, tem todos os elementos e tal, então para a pessoa é curioso, e para nós é uma maneira de evangelismo também. Tá? Então as festas ela vai trazer esse momento. Querido, todo período de festa era o período que o Senhor se aproximava mais do povo. Eu quero que você está anotando aí, amém? Então se você quer anotar, irmãos, eu tenho alguns estudos sobre Pessa, algumas palavras que eu ministrei sobre Pessa, tá? Então tem algumas coisas aqui, eu fiz um catadão aqui, eu consegui separar 3 estudos. Se você quiser, depois você pede aqui para mim, tá bom? E eu te mando os estudos de Pessa. Muita coisa que eu estou falando não está escrito lá, tá bom? Mas algumas coisas estão, para você ter uma ideia. Se você quiser depois, né, você me chama aí, manda aí, eu não sei como é que chama aqui, direct, eu não sei como é que é, lá naquela balãozinho lá, você manda dizendo o que você quer e aí a gente vê para eu te mandar, tá bom? Então deixa eu te explicar. Lá em Levítico, capítulo 23, você está anotando, Levítico 23, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz, as festas perpétuas de Israel, que proclameis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Se você ler depois toda a Levítico 23, você vai ver que o Senhor está falando de algumas festas, e essas são festas perpétuas, festas que deveriam ser celebradas, festas fixas. Que nessas festas, o que acontecia? Amém? Cada período de festa, o céu se move diferente. Há uma liberação de Deus diferente. Por quê? Lembra que eu comecei essa live dizendo que Deus é um Deus festeiro, é um Deus que gosta de festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus se aproxima do homem no período das festas. Amém? Então Deus chega até o homem no período da festa. Vamos falar das festas perpétuas, presta atenção. Na festa de Páscoa ou de Pessa, o que acontece? Deus se aproxima do homem através de quem? Do sacrifício de Jesus na cruz. Né? Enquanto Jesus estava aqui, Jesus estava na terra, Deus estava aqui. A festa de Páscoa ela mostra isso, o Senhor tão próximo para salvar o homem através de Jesus. É Deus se aproximando, é Deus chamando a família dele, nos trazendo para a família. E eu vou falar um pouquinho de Páscoa e vou dizer sobre isso. Então o Senhor se aproxima. Festa de Pentecostes é o Espírito Santo, né? É a ativação do Espírito Santo, amém? Não é a descida do Espírito Santo, tá? É a ativação do Espírito Santo, Pentecostes, viu? Não é a descida, como alguns falam, não, a descida do Espírito Santo, não. O Espírito Santo desceu antes, né? Ali no momento de Atos 2, que é a fala da festa de Pentecostes, que é onde os cristãos pegam ali, aquilo ali é a ativação de festa de Pentecostes, é onde o Espírito Santo está, é onde Deus está ativando você. E a festa de Sucote, a festa de tabernáculo, é Deus tabernaculando, é a festa do tabernáculo. Tabernáculo é a presença de Deus no meio do homem. Então as festas era o momento em que Deus se aproximava do homem. A festa era o momento que Deus vinha até o homem, que Deus tinha um propósito, era chegar até o homem, aproximar e trazer o homem até ele. Amém? Então as festas, elas trazem essa verdade para nós. Então os céus estão abertos. Amém? A festa de Pentecostes, os céus estão abertos agora para esse tempo de festa de Páscoa, de Pessa. Amém? Então o céu está aberto. Meu irmão, essa é a época de você semear, de você ofertar. Amém? A gente fala da festa, a oferta do Cordeiro, né? Então é o tempo de estar ofertando sobre a festa do Cordeiro. Então é você estar trazendo a oferta, é você abrir o céu. Irmão, a Bíblia fala que nós não deveríamos nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias e
as festas são momentos especiais de semeadura. Tá? Então as festas são momentos de você colocar alvos. Eu sempre falo, oferta tem nome, oferta tem um porquê. Oferta não é dar dinheiro, oferta tem um porquê e tem um nome, tem um objetivo. Na festa de Páscoa, na festa de Pêssah, há um objetivo de resgate, de salvação. Sabe, irmão, é o tempo de você, minha irmã, dar uma oferta para salvação, para abrir o céu, selar a salvação, remissão, porque Páscoa fala disso, de libertação, de sair do Egito para ir para a terra de Canaã, para o tempo de libertação. Amém? Então festas, cada uma dessas festas tem esse panorama. Tá bom? Certo? Alguma dúvida você escreve aí, eu já respondo. Tá? Então vamos falar de festa de Pêssah, festa da Páscoa hoje. Como eu estava dizendo, o povo ficou 400 anos no Egito. E o povo tinha se descaracterizado ou perdido a sua identidade. Né? Porque Deus, durante esse período, não falou com o povo. Foi um período em que Deus ouvia o clamor do povo, está lá em Êxodo 1, né? E por isso Deus começou a se mover para trazer Moisés, né? Então você vai ver a história do povo ali. E Deus vem, durante esse tempo, a trabalhar o coração do povo. Então a gente vê os 10 pragas que veio sobre o Egito, que foi uma das maneiras do povo começar a confiar em Deus. Por quê? Porque o povo estava acostumado só de ouvir as histórias dos antigos contando sobre os feitos de Deus, sobre os feitos com os patriarcas, sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. O povo só ouvia histórias dos antigos, eles não tinham a presença, eles não tinham tido as experiências com Deus. Então quando Deus traz Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés, fala: Moisés, agora você vai, né? E você vai falar com o faraó. E Deus começa a endurecer o coração do faraó. Por quê? Porque Deus queria, primeiro, destruir ou mostrar a sua soberania acima dos deuses dos egípcios. Amém? Por quê? Porque o povo tinha ficado muito tempo no Egito. Né? Então deixa eu explicar uma coisa para você. Como o povo ficou muitos anos, 400 anos, né? Biblicamente, uma geração se estabelece com 40 anos. A cada 40 anos é uma geração. Entende? Então, se a gente for contar, o povo ficou de 10 a 11 gerações no Egito. Então, o que acontece nesse tempo? O povo foi perdendo e foi ficando cada vez mais parecido com egípcios. Deixa eu explicar. Se você vai no bairro da Liberdade, em São Paulo, você vai ver que é um bairro, né, tipicamente japonês. Você vai olhar lá, tem comida japonesa, tem lojas onde os donos são japoneses, onde você chega lá é tudo, né, a comida, o ambiente, os enfeites, né, tudo muito bonito, japonês. Você pode até ouvir eles falando em japonês. Mas a sua grande maioria são japoneses, filhos de japoneses, netos de japoneses, agora já tem até bisneto de japoneses, que nasceu no Brasil. Então eles têm e trazem a cultura do Japão, mas são mais brasileiros do que japoneses hoje em dia. Né? Se você for, a cultura e os hábitos deles, muitos deles estão mais brasileiros do que japoneses. Certo? E por quê? Porque estão no Brasil há muitos anos. Imagina que eles estão no Brasil 100 anos, né? Alguns até agora celebrando 100 anos, né, da colônia japonesa e tal. Agora você imagina o povo de Israel há 400 anos no Egito. Como eles tinham se descaracterizado, como eles já traziam muita, e você vai ver muita coisa do povo egípcio. Né? Você vai ver, uma das coisas que eles trazem é o embalsamento, né? dos mortos. Né? Eles embalsamavam os mortos, né? Faziam tipo uma múmia. Né? Como você vai ver isso com a vida de Lázaro, por exemplo, ou até mesmo com a vida de Jesus,
né, que os panos, né, quando Maria vai domingo de manhã, na ressurreição, ela está indo, na verdade, para terminar o embalsamento do corpo de Jesus. Por quê? Porque isso era algo que eles tinham aprendido no Egito. Então muitas coisas estavam dentro deles, eram coisas egípcias. E aí o que Deus fez? Deus traz Moisés, e Moisés vai confrontar o faraó, e através das 10 pragas, confrontar os deuses. Por quê? Porque o povo ouvia falar dos deuses egípcios e do poder dos deuses egípcios. A gente não pode menosprezar a magia egípcia, né? Você vai ver que quando Moisés, diante do faraó e dos magos, ele joga o cajado vira uma cobra, não é? Vira uma serpente. O faraó não se abala, nem os magos. Por quê? Porque eles jogam também os cajados, e o cajado dos magos também se tornam serpentes. Então você vê que era um nível alto de magia. Claro que a Bíblia diz que a serpente de Moisés, ou o cajado, né, que tinha virado serpente, engole as outras serpentes dos egípcios, né? Então isso mostra o quê? Que eles tinham uma magia, eles tinham algo que os judeus que estavam lá ficavam impressionados com as coisas que aconteciam. Você está me entendendo, irmão? Eu estou sendo o mais didático possível, tá bom? Para que você entenda aí, né? Então peço paciência para que você vá aprendendo, tá bom? Então o que aconteceu com aquele povo? Quando Deus chega, ou quando Moisés chega, Deus fala, agora vai fazendo. Então cada uma das pragas vai batendo num dos deuses. Para quê? Para que o povo começasse a entender a glória, o poder de Deus. Que o povo começasse a ter as suas próprias experiências com Deus. E não tivesse mais apenas lembranças daquilo que se contava de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles agora estavam recebendo essa palavra, eles agora estavam tendo esse encontro. Né? A gente pode pegar até a passagem lá de Jó, que fala que antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos estão vendo. Então o que acontece? As pragas do Egito não era só para bater nos deuses ou destruir o Egito, mas era principalmente para mostrar o poder, a soberania de Deus acima dos deuses que os israelitas tinham acostumado a ver durante 400 anos ali. Então Deus vai fazendo isso. Aí chega o último Deus, né, que era o Deus Ra, era o Deus da vida, que os próprios egípcios achavam, alguns chamavam os próprios faraós desse Deus, né, ou eles chamavam que eles eram filhos de Ra, né? Então os faraós eram filhos de Ra, era o Deus supremo deles, era o Deus que dava vida, era o Deus que tinha neles a paternidade, entende? Então o que acontece? Por isso, a último que Moisés vai confrontar é esse Deus Ra, que é o Deus que era o supremo, tá? Era o Deus supremo, era o Deus que vinha ali que vinha trazer essa paternidade, né? essa soberania. Então, como Deus vai fazer? Para eles o faraó era um deus, era filho de Ra, era o que possuía a vida. Por isso que o faraó tinha autoridade de vida e de morte, porque os egípcios olhavam para eles como deuses. Amém? Né? Só um parênteses aí, as pirâmides do Egito, que todo mundo às vezes, muitas pessoas gostam, querem conhecer o Egito para ver, aquilo eram túmulos, tá? Pirâmide é túmulo de faraós, entendeu? Então, quando o faraó morria, toda a sua corte, seja os escravos mais próximos, como a sua corte ali, que participava com ele, os seus secretários, todos eles eram levados. Se o faraó morresse, todo mundo morria junto. Eram colocados vivos lá dentro daquelas pirâmides, e eles morriam ali. Só que para eles era um privilégio morrer com o faraó, porque o faraó era um deus que ia levá-los a um âmbito maior. Então eles iam ali e
aceitavam ficar dentro da pirâmide e morrerem lá dentro, porque estavam junto com o Deus que dava a vida e a morte, que era o faraó. Por isso que quando Moisés vai falar, tocar, né, nesse ponto é onde Deus vai tocar os primogênitos. Então era o momento que Deus ia falar, olha, vocês, né, agora vai tocar nos primogênitos, vai destruir a visão do povo egípcio de que Faraó era o Deus da vida e da morte, porque o próprio filho do Faraó morre. E todo o primogênito dentro do Egito morre também. Então eles entendem que Faraó não tinha tanto poder como eles imaginavam que tinham como um Deus. Por isso que vai acontecer. Então Deus manda e fala para Moisés que o anjo da morte passaria sobre o Egito e todo primogênito morreria. Amém? Que Deus permitiria que isso acontecesse. Mas Deus fala, olha, essa é a última arma, ou a última batida que eu vou dar no Egito, derrubando o último Deus deles, e vai ser também um momento em que vocês vão sair, o Israel vai sair do Egito. Então eu quero agora que vocês blindem a casa de vocês, que eu vou dar, e Deus fala, eu vou dar direções de como vocês vão sair do Egito, para começarem uma caminhada comigo até a terra prometida, até o lugar que eu vou levar vocês. Então Deus agora vai dar e explicar como que deveria ser feito isso. Então Deus vem e traz lá em Êxodo 12, tá bom? Êxodo 12. Para ficar mais fácil, irmãos, eu vou pegar a Bíblia e vou lendo versículo por versículo. De Êxodo 12 eu vou ler de 1 até o 14. Tá bom? Para a gente poder entender. Se você tiver alguma dúvida do que eu estou explicando, escreva aqui e eu vou responder. Tá bom? Aí eu vou responder. Então aqui a gente está diante de Êxodo 12, do momento em que Deus vai dar para Moisés as normas de como deveria ser feito a festa, ou deveria ser feito o momento, a blindagem, o cuidado, né? A maneira que deveriam ser feito, o momento dessa ceia, o momento dessa celebração. Você vai dizer assim, mas como celebração? Sim, por quê? Por causa da morte? Não, por causa do livramento. Deus estava dando o livramento da morte. O Egito estava em pranto. O Egito estava em morte. Agora Israel estava vivendo um momento de proteção, um momento de cuidado de Deus, um momento que Deus estava libertando eles, não só da morte, mas também da escravidão. Então está saindo de lá, certo? Então vamos lá, deixa eu apressar um pouquinho. Diz assim, Êxodo 12, a partir do verso 1, fala assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Olha lá, Deus falando. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Que mês é esse? É o mês de Abibe. Mês de Abibe. Mês de Abibe é mais ou menos corresponde ao mês de abril nosso. Não é igual, tá, irmão? Tem diferença. Mas o mês de Abibe corresponde mais ou menos ao mês de abril. E Deus está dizendo aqui que esse é o cabeça dos meses. O que é isso? É o primeiro mês. Seria para nós janeiro, tá? Para eles é Abibe. Então Deus vai dizer aqui, certo? Até aqui, então ele vai dizendo, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, preste atenção nos detalhes, ao 10 do mês de Abibe, dia 10 do mês de Abibe. Olha o que ele vai continuar dizendo. Cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Amém? Aí ele diz assim, verso 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, por aí calcularei quanto bastasse para o cordeiro. Bom, primeiro ponto, a festa de Páscoa é uma festa de família. Então toda a família deveria participar. Então o que Deus está dizendo a Moisés? Moisés, cada família pega um cordeiro, e eu vou dizer como deve ser feito o cordeiro, certo? Então ele fala, cada um pega um cordeiro. Se
a família for pequena e o cordeiro for muita coisa, né, vai sobrar muita coisa, então o que deve fazer? Chama um vizinho, né, mais próximo, um vizinho do lado. Então, chama o vizinho para comerem juntos. Desde que não falte cordeiro, né, e que também não sobre muita coisa. A gente vai ver que vai sobrar, e Deus fala, o que sobrar queima, mas comam juntos, porque a festa de Páscoa é uma festa de família, a festa da Pêssega é festa de família, amém? Eu estou dando os detalhes para você ir guardando, depois a gente vai entender a ceia. Quando Jesus vai ministrar a ceia, ele explica isso, a gente vai ver que ceia também é família, certo? Então vamos lá. Aí diz assim, verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, pode tomar um cordeiro ou um cabrito. O que isso quer dizer? Cordeiro já é ele maduro, mas ele né, cabrito é quando ainda é novo, tá bom? Então ele está dizendo aqui, aí ele fala assim, no verso 6, e o guardareis até o 14º dia. Preste atenção, deveria pegar no dia 10 e eles iam matar no dia 14. Então teria 10, né, da mudança do tempo. Para Israel, a contagem é sempre às 6 horas da tarde, que vira ação do dia. É diferente para nós da meia-noite. Então se você pega 10, né, 10 para 11, 11 para 12, 12 para 13, né, e 13 para 14. Então se você contar, são 3 dias. Entende? São 3 dias e mais meio. Por quê? Porque conta 3,5. Vou repetir, 10 para as 11, do dia 10 para 11, 11 para 12, 12 para 13, 13 para 14, 14 ia matar, então não ia ser o dia inteiro. Então seria meio-dia, então dá 3 dias e meio. Entendeu? Presta atenção nos detalhes. Aí vamos lá. Como que deveria ser? Verso 7, tomará o sangue e o porão em ambas as ombreiras e a verga das portas nas casas em que comereis. Eu não sei se vai dar para você enxergar, mas aqui eu vou fazer o desenho da porta. Então o que Deus estava falando? Aqui tinha uma porta, deveria colocar o sangue aqui e o sangue aqui. Ó, dá para entender? Aqui é a porta, o sangue deveria pôr aqui, aqui e em cima. O sangue na porta. Não era aqui no meio, era aqui, aqui e aqui. Certo? É ali que deveria ser colocado o sangue, né? E aí, vamos lá, vamos descendo. Aí ele fala assim, verso 8, naquela noite comereis a carne assada no fogo. Bem, era sacrifício, era colocada a carne no fogo. Aí ele diz assim, com pães asmos e erva amarga. Vamos repetir, carne do cordeiro, erva amarga e pão asmo, certo? O pão asmo é o pão sem fermento, tá? É o pão sem fermento. E aí, vamos lá, vai dizer, bom asmo assim o comereis. Verso 9, não comereis do animal nada cru, não podia ter sangue ali, deveria estar tudo assado, né? Então não podia comer nada cru, nem cozido em água. Não era para cozinhar a carne, era para assar, tá? Então não podia comer o sangue, né? Porque para o judeu era proibido comer o sangue. Depois o Senhor vai falar isso lá nas leis de Moisés, que não se podia comer sangue, tá? Então aqui ele vai dizendo, então não podia comer o sangue. Aí vai comer o quê? Porém assados ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura, tá? Então era a cabeça, as patas, né, a parte das patas e a frissura, o meio aqui, as tripas, vamos dizer assim, o interior do bicho, certo? Era isso, tinha que assar ele inteiro para comer. Aí ele fala, não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-ei. Então é o que eu falei, se sobrasse, deixava ali até queimar, certo? Até consumir tudo, não podia sobrar nada no Egito, né? Então ele fala assim, verso 11, desta maneira comereis lombos cingidos, o que é que ele está falando? Vestidos, tá? Então como que deveria ser a festa?
ao momento de comer? Era à noite. Então, estavam fazendo. Como eles deveriam estar? Eles deveriam estar vestidos, cingidos o lombo, é colocado roupa. Não era uma roupa para dormir, ou uma roupa para ficar em casa. Era uma roupa que eles iriam embora. Porque Deus está dizendo, assim que vocês celebrarem, um anjo vai passar e vocês vão embora. Certo? Então ele fala, com os lombos cingidos, com sandálias nos pés, tinha que pôr sapato, porque vocês vão sair com pressa, e com o cajado na mão. O que o Senhor estava dizendo? Vestes prontas para sair, sapato para ir depressa e o cajado, que a viagem seria longa. Tá bom? Então ele fala as três coisas: vestes, sapato e cajado. Certo? Aí ele fala assim: colocareis comê-lo-eis à pressa, essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, como era a Páscoa? Primeiro, o cordeiro, o pão asmo, a erva amarga. Um cordeiro para uma família, se a família fosse pequena, chamasse os vizinhos para comer, deveriam estar vestidos, pegar o sangue, que deveria ser, o cordeiro deveria ser imolado é cortado o pescoço assim, cortado aqui, não é tirar a cabeça fora, é só cortar aqui, né, a jugular dele aqui, tirar todo o sangue. Aí aquele sangue era para passar na porta, em cima e nas duas batentes em volta, certo? E aí eles deveriam comer vestidos e com pressa. Agora Deus vai explicar no verso 12. Ele fala no verso 11, essa é a Páscoa. Amém? Aí ele vai falar no verso 12. Eu deixo sempre salvo, irmão. Sempre fica salvo aqui no Instagram. E eu também ponho no meu canal no YouTube. Eu salvo aqui, depois eu salvo lá no YouTube. Fica salvo lá no YouTube também no meu canal. Tá bom? Então, se você... aqui, aí tem no YouTube para você poder assistir lá no meu canal. Certo? Gente, a pastora Beth entrou. Betinha, ó. Te amo. Um beijo para Betinha. Então, vamos lá. Verso 12, ele começa a explicar assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Aqui, depois que o Senhor falou sobre como deveria ser a Páscoa nas casas, agora ele vai explicar, né, que você fazendo isso, a sua casa vai estar blindada. Por quê? Porque agora vai vir um juízo sobre o Egito. Então Deus está dizendo, quando vocês celebrarem a Páscoa, a Pessa, é a libertação, vocês vão sair do Egito, mas também é a sua salvação da morte para a vida. Por quê? Porque os primogênitos vão morrer no Egito, vocês não. Então agora Deus vai explicar, olha o que Deus fala no verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Lembra que eu estou falando? Aqui é o último Deus do Egito que ele está trazendo juízo. Está aqui Deus falando, eu sou o Senhor. Olha o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando ferireis a terra do Egito. Então Deus está dizendo, por causa do sangue que estará nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar e não vai tocar vocês. Porque o juízo está contra o Egito e contra os deuses do Egito, não contra vocês, se vocês obedecerem. Amém? Então aí eles vão obedecer. E ele fala no verso 14, neste dia vos será por memorial, e os lembrareis com solenidade ao Senhor, vossas gerações o celebrareis como estatuto perpétuo. Lembra que eu expliquei no começo da live o que era a festa perpétua? Então está aqui. Amém? Quando o povo obedeceu e fez isso, a gente sabe que o anjo da morte passou sobre o Egito. A palavra Pessa, ou trazendo, né, Páscoa, a tradução é passagem. Passagem do que? Do anjo da morte por sobre o Egito. Mas, por causa do sangue, aquele povo, o povo de Israel, que tinha obedecido,
a morte passou e eles não foram atingidos. Amém? Então, é Deus tirando o povo do Egito para levá-lo a Canaã. É Deus tirando eles da morte para a vida, trazendo da escravidão para a liberdade. Isso é salvação. E a salvação vem pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então toda a festa da Páscoa aponta para Jesus. Até aqui tudo bem, irmãos? Entenderam a festa? Então o Senhor fala, todo ano vocês vão celebrar nessa mesma data, nesse mesmo dia, vão celebrar e vão lembrar que o Senhor salvou vocês, que o Senhor tirou vocês como um forte do Egito, que o Senhor trouxe salvação, libertação para a vida de vocês. Então o povo de Israel celebra até hoje essa Páscoa, essa Pessa, nessa data. Amém? Estão entendendo? Essa é a Páscoa. Agora, a gente está falando aqui da Páscoa que está no Velho Testamento. Aqui é a lei. E eu acabei de dizer que todas as festas apontam para Jesus. Então, a festa perpétua, ela aponta para Jesus. E Jesus é, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O nosso Cordeiro. Nós hoje somos salvos não porque matamos o Cordeiro e pegamos o sangue e passamos no umbral da porta. Não. Nós somos salvos porque Jesus é o nosso Cordeiro. E ele se fez sacrifício por nós. E ele veio como Cordeiro. Então agora vamos trazer isso para a nossa realidade da graça. Para a nossa realidade da festa de Pessa. Para a nossa realidade agora na graça. No Novo Testamento, se você quiser usar o termo assim. Quem é hoje, para nós, né? Quando eu aceito ao Senhor Jesus como o meu Salvador, eu estou saindo lá eu estou saindo da escravidão do faraó, diabo, Satanás, e vindo para a minha liberdade em Cristo Jesus. Através do quê? Ele está me tirando da morte de Satanás para a vida em Jesus, através do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Amém? Então hoje eu sou salvo através do sangue do Cordeiro. Mas vamos entender uma coisa. Por que Paulo fala que Jesus é o Cordeiro Pascual? Eu vou dar algumas coisas, vou trazer algumas coisas para a gente, como eu falei, alguns detalhes que está acontecendo aqui. Primeiro, quando Jesus aparece, né, ou ele se revela, né, aos céus, à terra e ao inferno, é no momento, né, que Jesus vai para o seu batismo. Amém? Quando Jesus se apresenta no batismo, é quando o céu revela Jesus. Então, ali no momento do batismo, há o Pai, que fala, eis o meu Filho amado, que me comprazo, ao Espírito Santo, que aparece em forma de pomba. Preste atenção, não era uma pomba. Amém? O Espírito Santo não é pomba. Tá? Ali em forma de. O que isso quer dizer? Que quem via, havia algo em cima de Jesus que lembrava uma pomba. Amém? Não era uma pombinha. Tá? Então ali havia o Espírito e o Filho. Então no batismo havia o Pai, Filho e o Espírito Santo. Naquele momento Jesus é revelado. Agora é interessante que a maneira como João Batista, que tinha vindo preparar o caminho do Messias, preparar o caminho do Cordeiro, quando João Batista vê Jesus chegando para o batismo, ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista aponta para Jesus e faz essa declaração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o povo, está dizendo, eis aí o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro da Pessa. Amém? Quando ele está apontando. Então todos os judeus que estavam em volta olham para Jesus e entendem exatamente quem é Jesus. Porque eles já estavam e já entendiam o Cordeiro da Páscoa.
Amém? Então, por isso a declaração de João Batista é tão poderosa. Eis o Cordeiro de Deus. Quando ele fala o Cordeiro de Deus, é o mesmo termo usado como Cordeiro Pascual. Então todo o povo olhou para Jesus e sabia, esse aí é o Messias, esse é o Cordeiro. Amém? Então ele veio, ele é o Cordeiro, que não só vai nos tirar da escravidão, mas vai nos tirar do pecado. O problema é que o povo queria o Messias para tirá-los de novo da escravidão romana. Como Deus já tinha feito e livrado-os da escravidão egípcia, como também Deus já tinha livrado eles da escravidão babilônica, eles achavam que agora eles também seriam libertos da escravidão romana. Amém? Mas agora o Senhor Jesus vem não para algo natural, Jesus vem para libertação espiritual. Então Jesus estava ali como o Cordeiro de Deus que não vai libertar Israel, mas vai sim tirar o pecado do mundo, o que é infinitamente maior e melhor do que aquele povo podia imaginar. Mas na hora que eles vêm e João aponta, é o que vai acontecer. Amém? E aí acontece o quê? Ao batismo de Jesus, amém? E Jesus vai começar o seu ministério. Durante quanto tempo Jesus tem o seu ministério na terra? Presta atenção, 3 anos e meio. Por quanto tempo o Cordeiro tinha que ficar em observação dos sacerdotes ou dos donos da casa? Por 3 dias e meio. Por quê? Para que não tivesse nele defeito algum. Amém? Então o que acontecia? Né? Como a gente leu aqui em Êxodo, tinha que pegar o cordeiro no dia 10 de Abib e ficar com o cordeiro até 14. O que eles tinham que fazer? Observar se o cordeiro não tinha defeito, se ele não era manco, se ele não era cego, né? Se ele não tinha nenhum problema. Então, se o cordeiro era perfeito, aí seria sacrificado. Jesus, como cordeiro que veio do céu, o que ele fez? O que ele fez? Ele ficou 3 anos e meio, sendo observado por quem? Pelos homens, né? Pelos fariseus, por Satanás. Jesus foi tentado, né? Durante todo esse período. Então, durante 3 anos e meio que o ministério de Jesus esteve, como cordeiro, ele foi observado para que não houvesse nele, para que ver se ele não tinha nenhuma falha, nenhum defeito, nenhum pecado. E Jesus termina os 3 anos e meio sem defeito e sem pecado, completando. Amém? O livro de Lucas, né, ou melhor, nos evangelhos, vai dizer que Jesus, ele tem a sua entrada, a última vez que Jesus entra em Jerusalém, e ele passa pela porta formosa, né, ele vai entrar pela porta oriental, né, e eu expliquei isso nas lives anteriores que a gente falou de porta. Quando Jesus entra, ele entra no dia 10 do mês de Abib, que já era o período próximo da Pessa, e ele está indo para a festa, né? Todo mundo acha que ele está indo para a festa de Pessa. Na verdade, ele está indo para se entregar como cordeiro, porque o prazo de 3 anos e meio já tinha se findado. Então agora ele estava indo para a festa para se entregar como cordeiro. Como diz o livro de Isaías, ele foi como cordeiro mudo, né? Então ele vai se entregar. Por que foi nessa época? Porque deu 3 anos e meio, irmão. Jesus não podia ir com 2 anos de ministério. Por quê? Porque o cordeiro ficava 3 dias e meio sendo observado. Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Ele mesmo fala, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele vai como cordeiro. Amém? E ele se coloca ali como cordeiro. 3 anos e meio. E agora ele vai. Amém? E ele vai para o sacrifício. E ele vai, você sabe a história. Jesus vai para a cruz. Foi traído por Judas e ele vai para a cruz. Ele sofre na cruz. O sangue do cordeiro vai ali. Amém? É interessante a gente ver os detalhes, né? Como aquilo vai acontecendo, como vai movendo.
como vão acontecendo. Quando Jesus vai na última festa de Páscoa, a última ceia de Páscoa com os discípulos, quando ele lava os pés, né? Quando ele vai dizer sobre o que ele vai se entregar, né? Então ele tá ensinando os discípulos, ele está apontando para os discípulos: olha, eu sou o Cordeiro, então agora chegou a minha vez de me sacrificar. Agora chegou a hora, eu vim para esse momento. Eu vim para livrar vocês, não de uma escravidão, né? Mas eu vim livrar vocês definitivamente. Esse é o ponto. Quando Jesus vai para a cruz e o sangue de Jesus, olha que interessante. Lembra que o sangue tinha que ser colocado lá na peça, nos umbrais da porta, em cima e do lado. Olha o que eles, quando eles colocavam o sangue, eles estavam fazendo isso, ó. Eles estavam colocando o sangue aqui e o sangue aqui. Então, quando eles ungiam as portas dele, colocavam o sangue aqui e aqui, eles estavam desenhando uma cruz. Quando Jesus vai ser morto, ele tinha que ser morto na cruz. Por quê? Porque esse era o desenho que foi feito nas portas. Amém? Deus é lindo demais, né? Aqui, ó, o sangue na cruz. Amém? Lá em Salmos fala que o Cordeiro, né, Jesus, o Messias, não teria nenhum osso dele quebrado. E aqui, quando a gente lê Êxodo 12 sobre o Cordeiro Pascual, né, o Cordeiro da Páscoa, a ordem era: não quebre nenhum osso. Então não era para ser quebrado nenhum osso, porque Jesus não ia ter nenhum osso quebrado. Por quê? Porque nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos no corpo de Cristo perfeito, não pode ter nenhum osso quebrado. Então não tem nenhuma parte do corpo de Cristo quebrado. Amém? Não há nenhuma parte do corpo de Cristo faltando, quebrado. Certo? Então o corpo não podia ser quebrado. Só que os romanos tinham o hábito do seguinte: quando ficava-se na cruz, alguém era colocado na cruz, o que acontecia? As pessoas demoravam 3, às vezes 4 dias para morrer na cruz. Por quê? Como que se morria na cruz? Na cruz se morria com falta de ar. Amém? Eles morriam por isso, por falta de ar. Por quê? Porque como ficava com o braço, né? Não dá aqui, vocês vão ver, com o braço estendido. E as pernas aqui, e eles ficam cuidados da cruz. Eles iam amolecendo o corpo, eles iam ficando, sabe? Iam abaixando o corpo. Por quê? Porque a perna ia ficando cansada. Quando eles faziam isso, o diafragma aqui ficava apertado, então eles tinham que levantar para respirar e ficar um pouco mais de pé. Quando eles iam de novo, eles tinham que fazer esse movimento. Então, às vezes ficavam 2, 3 dias as pessoas na cruz até morrer. Como Jesus morreu próximo às 3 horas da sexta-feira e às 18 entraria o Shabat, e já seria o Shabat de Pessa, o Shabat de Páscoa, então o que eles fazem? Né? O judeu, para morrer depressa, para que não ficasse pendurado durante o período de Shabat, durante o período de Pessa, corpos pendurados na cruz, que seria uma grande afronta para a festa dos judeus, os romanos dão ordem, então matem, né, para que morram depressa. O que eles vão fazer? Eles vão lá e eles quebram as pernas dos 2 ladrões que estão ao lado de Jesus. Quando eles quebram as pernas, os ladrões perdem um peso, né, ao apoio, e vão morrer asfixiados. Quando eles chegam em Jesus, Jesus não tem a perna quebrada, né? Mas se coloca, transpassa uma lança. A lança vem do lado de Jesus, toca o rim de Jesus, né? E chega até o pulmão. Por isso que quando sai aqui, ele espirra, né? Sai espirrando daqui de Jesus sangue e água. É jorrado, porque tocou o pulmão de Jesus. E aí o fôlego de Jesus, o ar de Jesus, jorra, na verdade, 3 coisas: o sangue, a água, com o fôlego de Jesus. Amém? Ali. E aí Jesus morre. Agora deixa eu explicar uma coisa para você.
quando sai do lado de Jesus, por que Jesus foi transpassado por essa lança para sair isso? Amém? Deixa eu explicar para você. Esse é o momento em que a igreja nasce. Amém? A igreja nasce do lado de Jesus na cruz. Nós somos frutos do sacrifício de Jesus. Nasce do lado. Por quê? Porque do lado foi quando Deus tirou do lado de Adão para formar Eva. Então, quando se tira do lado, a lança é do lado, é onde formou a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Somos a noiva dele, então foi tirado do lado dele. A igreja tem 3 coisas como base de nascimento, que nasceu do lado. Eva foi formada da costela. Amém? Nós, igreja, fomos formados do lado de Jesus com 3 coisas. A água, que é a palavra, o sangue do Cordeiro, que é a nossa salvação e filiação e paternidade, e o sopro que saiu de Jesus, que é o Espírito Santo. Então a igreja nasce na festa de Páscoa, do momento da cruz. A igreja não nasce em Pentecostes, como alguns dizem que a igreja nasceu em festa de Pentecostes. Não. A igreja foi ativada às obras de colheita na festa de Pentecostes, que eu vou falar semana que vem, da festa de Shavuot. A festa agora é o nascimento da igreja, do lado do Cordeiro, da figura de Jesus. Água, sangue e o sopro de vida. Amém? Então nasce a igreja do Cordeiro na cruz. E graças a Deus, o Senhor desceu, morreu, desceu a profundezas, ao Hades, né? Deixa eu falar um pouquinho. Gente, eu estou falando pra caramba, nem sei quanto tempo a gente já teve de live. Mas deixa eu explicar isso para você. No momento, né, que Jesus desce ao Hades, entre a cruz, quando ele morre, e leva um corpo para o sepulcro que José de Arimateia tinha conseguido, e a ressurreição dele no domingo de manhã, esse período desses dias, Jesus foi para onde? A Bíblia diz que Jesus desceu para pregar aos que estavam cativos. Deixa eu explicar isso, que cabe dentro da festa de Páscoa. Quando Jesus desceu, ele foi para 2 lugares. Ele foi para um lugar que era chamado Hades, ou o inferno, certo? Que existe até hoje. E ele foi para um lugar chamado Seio de Abraão, aonde as pessoas que morriam até o tempo da cruz, até esse dia da cruz, até o dia da salvação, amém? Quando Jesus institui a salvação, né, ali, quem morria antes da cruz, ia para o seio de Abraão. Não era o céu, era o seio de Abraão. Amém? Quem que ia para o seio de Abraão? E quem ia para o Hades? Como a lei fazia essa diferença? O que fazia a diferença era aqueles que acreditavam. O que fazia era a fé. A Bíblia fala que a fé justificava. Amém? Então quem cria no Cordeiro, que um dia o Cordeiro viria, que um dia o Messias viria, que iria vir, que todas as vezes que levavam o Cordeiro para sacrifício no tabernáculo ou no templo, fazia isso em memória ou apontando para Jesus. Amém? Então quem fazia isso e cria nisso, esse tinha fé, e essa fé justificava-os para serem salvos. E eles, quando morriam, iam para o seio de Abraão. Mas tinha gente que não estava nem aí para isso. Não cria, né? Fazia o sacrifício de qualquer jeito, sem crer, não acreditava no Messias, gente que não tinha fé. Esses morriam e iam para o Hades. Até aí tudo bem? Então havia 2 lugares, o seio de Abraão e o Hades. Quando Jesus morre nesse período da crucificação até a ressurreição, ele desce para pregar lá. Amém? Quando ele desce para pregar, o que ele faz? Ele vai primeiro no Hades. Quando ele chega no Hades, o que ele vai pregar? Aí, eu já vi muito pregador dizendo assim, ele chegou e pregou a salvação. Irmão,
Se eu estou no Hades, se eu estou no Hades, lá no Hades, sofrendo na unha do capeta, sofrendo lá no inferno, né? Jesus dá o exemplo quando ele fala do Lázaro, né? Do mendigo Lázaro e do rico. Então eles estavam sofrendo no Hades. Se eu estou lá e Jesus chega a falar de salvação, é óbvio que eu vou querer ser salvo. Amém? É óbvio. Mas não foi isso que Jesus foi fazer. Quando Jesus desce no Hades, ele chega no Hades e fala assim: olha, eu tomei a chave da mão do inferno, eu tomei a chave da morte e do inferno na minha mão. Por quê? Porque ele venceu. Ele pisou a serpente, a cabeça da serpente. Ele entra no Hades e ele fala assim: eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro que vocês não creram, que vocês não aceitaram, que vocês não acreditaram. Eu sou a promessa de Deus aqui. E eu vim aqui dizer para vocês que vocês não creram. E por causa disso vocês vão ficar aqui. Porque vocês não creram, não foram justificados pela fé. Mas Deus é fiel e cumpriu a promessa. É isso que ele falou no Hades. Quando ele vai para o seio de Abraão, ele fala a mesma coisa, só que ele fala: eu sou o Cordeiro que vocês creram, que vocês sacrificaram apontando para mim. Eu estou aqui para dizer para vocês que a promessa que vocês creram se cumpriram e vocês foram justificados pela fé e agora vocês vão subir comigo ao Pai. Amém? Foi isso que Jesus fez. Essa é a pregação. Então, imagine Jesus entrando. Para mim, irmão, quando Jesus entra no seio de Abraão, eu fico imaginando o rei Davi dançando e falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque chegou entre nós o Rei da Glória. Amém? Aquilo que eles estavam esperando se cumpriu em Jesus. Páscoa é cumprimento de promessa. Páscoa é o Cordeiro que venceu. Ele entra ali, ele fala: eu sou o Cordeiro, mas eu venci, agora eu sou o leão. Amém? E ele vai ressuscitar como um leão. E aí é tremendo e poderoso isso. É tremendo e poderoso isso. Amém? E eu só tenho mais duas coisas. Segura um anjo aí para eu explicar para vocês. Quando Jesus faz isso, e aí é o momento da ressurreição, certo? No domingo de manhã, durante o Shabat, o sábado, Jesus foi pregar lá, no Hades, e foi pregar no seio de Abraão. O seio de Abraão agora está subindo com Jesus. No livro de Lucas, fala que quando Jesus está ressuscitando, que as pessoas que estavam mortas, muitas pessoas foram ressuscitadas, outras pessoas estavam ali. O que estava acontecendo? O poder de vida foi tão grande na ressurreição que as pessoas, ali ao redor houve ressurreição. Amém? Mas Jesus está subindo para o céu. Por quê? Porque ele está levando o sangue dele para ser colocado na tampa do propiciatório da arca do céu. Lembra que havia uma arca na terra que era a figura da arca do céu? Amém? Porque Moisés viu no céu e fez uma figura na terra. Agora, Jesus está subindo, por quê? Porque ele tinha que pôr o sangue dele, agora, no propiciatório da arca do céu. Porque a figura na terra é que o sacerdote colocava, o sumo sacerdote colocava o sangue em cima do propiciatório da arca aqui na terra, uma vez por ano, e quando Deus olhava do céu para a terra, ele olhava sobre a tampa que tinha o sangue que apontava para o sangue de Jesus. E por isso o Senhor olhava e abençoava o homem. E o pecado do homem era encoberto. Amém? O pecado era encoberto pelo sangue do cordeiro animal. Só que agora Jesus está subindo ao céu e ele está levando o sangue dele. E ele agora vai colocar o sangue no propiciatório da arca no céu. O que isso simbolizava? Que a partir de agora o pecado não era mais encoberto, o pecado era tirado, era limpo. Por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O cordeiro pascual, lá do Velho Testamento, ele cobria o pecado, para que chegasse o dia do cordeiro limpar o pecado. Por isso que quando Jesus vai no seio de Abraão, ele está dizendo, olha, agora vocês estão justificados pela fé e o pecado de vocês são tirados. Quando Jesus está subindo ao céu com o sangue, acontece algo interessante. Bem, Maria Madalena vai estar lá no túmulo chorando. E ela está chorando e clamando por Jesus, irmãos. E eu sempre gosto de falar isso, que para mim isso é uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia. Jesus está subindo ao céu para um dos momentos mais gloriosos da humanidade. Um dos momentos mais gloriosos. Jesus está levando a salvação para o homem. Jesus está levando a filiação. Jesus está subindo ao céu para levar a nossa salvação. Quando Jesus está subindo, Maria chora. Maria clama. Há uma intercessão de Maria. Jesus para tudo para ir falar com Maria, para animar Maria, para Maria animar os discípulos. Quando Jesus aparece para Maria, lembra que Maria vai tocar Jesus. Jesus fala, não Maria, não me toque, porque eu não fui ao Pai ainda. Mas Jesus fala, vai dizer agora aos meus irmãos, vai dizer agora para eles, que eu estou subindo, mas daqui a pouco eu volto. Amém? Por que Jesus não deixa Maria tocar? Porque ele estava indo para o céu, não podia ser tocado por mão humana. Ainda não, porque ele não tinha chegado diante de Deus e colocado o sangue ali. Então quando Jesus fala com Maria, ele para tudo. Aí quando ele sobe ao céu, ele vai até lá, e aí ele vai descer. Quando ele vem, ele se apresenta aos discípulos que estão dentro do quarto, né? Orando, dentro da casa, tudo fechado, orando. E aí Jesus vai se apresentar lá. Amém? E aí isso é assunto para a live da semana que vem, que a gente vai falar sobre Pentecostes. Amém? Então Jesus é o nosso Cordeiro. Nós estamos no período dessa festa. Isso é tudo tão maravilhoso, querido, é tão maravilhoso, é tão tremendo, tá? Podia falar do cordeiro, né? Que eles comiam a cabeça, comiam as mãos, os pés, né? Do cordeiro e comiam as vísceras, né? A cabeça fala da purificação da mente. As mãos, as patas, está falando, né? Das patas, está falando da obra purificada em Cristo Jesus. E as fissuras, a parte interior, está falando do sentimento da alma. Amém? Do Cordeiro. A gente podia falar tanta coisa do Cordeiro, mas eu acho que a gente já falou bastante para você poder entender um pouco da festa de Páscoa. Então, pelo amor de Deus, entenda a festa de Páscoa. Não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho. Amém? Não façam isso na sua igreja. Não faça isso na sua igreja. Isso é festa pagã. Celebre com cordeiro, celebre com alegria, faça as crianças, faça as pessoas entenderem o que é. Amém? Celebre com festa. Quer dar chocolate? Dá chocolate outro dia, não dá agora. Né? Dá outro dia. Ah, mas as crianças, querido, ensina o cordeiro para elas. Daqui um mês você dá chocolate para elas, faz uma festa de chocolate, faz o amigo secreto de bombom, sei lá o que você vai fazer, mas não mistura a coisa, não faz, não tira o poder da festa de Pêssah. Celebre dentro da tua casa a festa de Pêssah, sabe? Pega esses dias de festa, faça ceia você na sua casa. Jesus trouxe a ceia. E quando Jesus traz a ceia, ele traz a ceia como algo superior, ou como se a Páscoa fosse a base e a ceia é algo agora que a gente celebra. Por que a gente não come mais a erva amarga? Porque Jesus já pagou o preço por nós. Ele sofreu toda a amargura, todo o amargor das ervas na vida dele. Ele é o pão, ele é o vinho e ele é o próprio Cordeiro. Então eu celebro a ele nessa festa, nessa porção. Quando nós ceiamos, nós estamos, na verdade,
celebrando também Pêssah, mas não mais como era antigamente uma figura, mas nós agora celebramos com o Cordeiro Pascual vivo e ressurreto. Quando você celebra a ceia, você está celebrando isso. Jesus venceu. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele me tirou da escravidão do inferno. Ele me trouxe vida e libertação. Essa é a simbolismo da ceia. Amém? Amém, irmã. Fico feliz, Silvana. Fico feliz. Amém. Fico feliz que a aula foi boa para você. Amém? Eu espero realmente que essa live tenha sido bênção para você. Se você foi abençoado por ela, amém? Copie o link, reparte, põe aí, tá bom? Eu vou colocar, vou salvar aqui, vai ficar no meu Instagram, salvo aí, tá bom? Vou salvar, vai ficar lá no meu Instagram para você poder assistir. Também vou colocar lá no YouTube, no meu canal. Você pode pular, Sandro Valentim, tá bom? Então o meu canal lá, você pode acompanhar lá. Lá tem essas lives, as outras lives das portas, né? Se você não viu as portas de Jerusalém, também estão lá. E outros estudos estão lá no canal também. Outros módulos, para que você quiser, você pode acompanhar lá. Amém? Então hoje a gente falamos da festa de Páscoa. Semana que vem a gente fala da festa de Shavuot ou a festa de Pentecostes. Né? Aí você vai entender um pouquinho do que é a festa de Pentecostes, tirar um pouquinho essa ideia do falar em línguas na festa de Pentecostes. A gente vai entender tudo que vai acontecer lá. Amém? Você quer o livro, minha filha? Entra lá, eu falo com você direitinho, tá bom? Se você quer o meu livro, vai lá nesse negócio aí para conversar aí de mensagem, e aí eu te explico certinho sobre o livro. Amém? Se você quiser o livro, glória a Deus por isso. Amém? Abençoa a minha vida também. Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, porque, Pai, nem que a gente fique o resto da eternidade te agradecendo, seria pouco por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, pelo teu sacrifício, por servir como cordeiro. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Como é bom mergulhar na tua palavra e aprendermos os segredos que a tua palavra tem, aquilo que é profético e toca as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Eu peço, fala com cada um, Senhor Deus, dos teus filhos através dessa live, que possa esclarecer, abrir a mente, Senhor Deus, Pai, de algumas coisas. Sei que tem muito mais que a gente poderia ficar falando aqui, mas, Senhor Deus, até aqui eu sei que o teu Espírito já vai trabalhar e já vai fazer. Continua abençoando, cuidando, e que esse tempo de festa, Senhor Deus, seja poderoso e surpreendente na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Né? Mais uma vez, essa live foi boa, que te abençoou. Copie o link, reparta, curta aí, tá bom? E curta também lá no canal no YouTube, é bem importante para a gente isso. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.